Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Muito bem, então vamos voltar, continuar nossa aula para falar a partir dali da orientação 16 da CONAP. A orientação 16 diz assim: os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos ao regime constitucional do concurso público. Relativamente aos contratos de trabalho firmados sem concurso público, a partir de 5 de outubro de 88, né, que foi quando foi a publicação da Constituição, serão considerados nulos apenas os contratos celebrados a partir da publicação do acórdão do Mandato de Segurança 217979 do STF, que foi ali em 18 de maio de 2001. Então, a mensagem ali dessa orientação 16 é, primeiro, firmar essa ideia de que os conselhos profissionais têm natureza de autarquia com atividade pública. A contratação para esses conselhos tem que ser feita através de concurso público, né, nos termos do artigo 37(2) da Constituição Federal. As contratações irregulares que forem feitas sem concurso a partir de 18 de maio de 2001 serão nulos. O marco temporal, portanto, é 18 de maio de 2001, que foi quando teve a publicação desse acórdão em mandato de segurança. E aí é bom a gente lembrar que na ADI 1717, o STF declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 9649 que tentavam transformar os conselhos em entidades privadas. O STF entendeu ali que a Constituição Federal a interpretação da Constituição Federal leva a essa conclusão pela indelegabilidade a uma entidade privada de atividade típica de Estado, que inclusive abrange poder de polícia, poder de tributar e poder de punir. Ou seja, os conselhos, portanto, como dissemos, são autarquias, né, que não podem ser privatizadas, que exercem atividades típicas de Estado e estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da União. Essa é a razão pela qual essa atividade não pode ser terceirizada a entidades privadas. E essa data de 18 de maio de 2001, como dissemos, é importante porque só a partir dali a gente vai considerar nulos os contratos firmados sem concurso público depois da vigência da Constituição. Ou seja, a decisão do STF, né, nesse mandato de segurança, não teve efeitos retroativos, preservando os contratos anteriores à publicação do acórdão. E aí passamos para a orientação número 17. Essa é uma orientação que a gente tem que ver ela com muito cuidado. Eu vejo aí uma grande incidência em concursos dessa orientação. Então vamos destrinchar ela de pouco em pouco, né? A orientação diz mais ou menos assim: cabe ao Ministério Público do Trabalho suscitar a inaplicabilidade da OJ 247 do TST quando ocorrer dispensa imotivada de empregado público concursado, em especial quando ocorrer violação aos princípios da impessoalidade e moralidade que rege a administração pública, sem prejuízo do pedido administrativo da revisão da orientação jurisprudencial com base no precedente do STF. Então, aqui nesse finalzinho, a orientação já dá um indicativo de atuação, né, para a gente do MPT, o que não impede a gente de provocar o TST para que altere essa OJ 247. Então vamos analisar ali algumas características, né, dessa orientação jurisprudencial. Depois a gente vai explicar a evolução histórica de como a gente chegou até aqui. Então o que é que se diz ali na orientação 17? Primeiro se diz que a demissão deve ser motivada, né? A gente tem que ter uma decisão motivada, já que estamos tratando de uma pessoa que fez concurso público. Essa demissão deve respeitar o princípio da impessoalidade e da moralidade. Ou seja, demissões que foram feitas com base em princípio da violação ao princípio da impessoalidade, né? Então alguém que demite uma outra pessoa só para fazer o mal, por alguma despeita que tem com outra pessoa. Nesse caso, a gente não vai ter uma dispensa válida, da mesma forma, dispensas que atentem contra o princípio da moralidade. O que a orientação nos diz é que a gente deve sustentar o afastamento da OJ 247, né, quando houver violações desses princípios, com base no que foi decidido no tema 1022 do STF, que vamos falar sobre ele. Então vamos primeiro entender o que é que diz a OJ 247 do TST.
A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para a sua validade. A validade do ato de despedida do empregado da empresa de Correios está condicionada à motivação por gozar a empresa de mesmo tratamento destinado à fazenda. Então, essa segunda parte era aplicada apenas aos Correios, né? Em relação ao resto, a gente tinha essa postura mais permissiva do TST, que entendia ali que a dispensa poderia ocorrer de qualquer forma. E vamos falar, portanto, com mais profundidade sobre o caso dos Correios, né? Que foi o caso paradigma. Então, a gente tem essa fixação de tese ali no tema 131, né, pelo STF, lá em 2013, o STF fixa a seguinte tese, né? A empresa brasileira de Correios tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. Quais são os fundamentos dessa decisão? A primeira é o princípio da impessoalidade, né? Se a admissão é por concurso público, a demissão também deve seguir um certo protocolo, um certo rito, o que atende a essa ideia do paralelismo das formas. Né? Se para entrar no concurso você tem que participar de um ato formal, que é o concurso público, para sair também tem que ter um ato formal. E aí, com essa postura, a gente evita arbítrios nessas dispensas, e o STF teve esse posicionamento em relação ao Correio, justamente porque o Correio tem um tratamento diferenciado. Né? O Correio tem imunidade tributária, tem pagamento via precatórios e outros privilégios processuais. Então, o STF entendeu que o Correio deveria ter um tratamento especial. Essa decisão, lá de 2013, falou só sobre a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e deixou em aberto a questão das outras empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí agora, mais recente, em 2024, a gente tem um ponto final, pelo menos por enquanto, nessa história, porque o STF fixa a tese no tema 1022, né? E a tese diz o seguinte: empresas públicas e sociedades de economia mista, aí vejam a abrangência, né? Sejam prestadores de serviço público ou exploradores de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo o processo administrativo. O que se exige é uma demissão, uma formalidade na demissão, mas sem a necessidade de ter um processo administrativo. Essa motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo enquadramento nas hipóteses de justa causa previsto na CLT. Então, tem que ter uma fundamentação, não precisa ser uma fundamentação daquelas previstas lá na CLT. Então, vamos só salientar aqui, né, os pontos principais. Essa decisão agora não é só para os Correios, mas sim para todas as empresas estatais, né, empresas públicas e sociedades de economia mista, para todos os tipos de atividade, ou seja, vale para prestadora de serviço público e para exploradora de atividade econômica, para todos os regimes de atuação, ou seja, tanto as que atuam em regime de concorrência quanto as que atuam em monopólio. A motivação, como a gente disse, deve ser razoável, né, mas não precisa ser alguma daquelas da CLT, e o que se exige é alguma formalidade e não a prévia instauração de procedimento administrativo. O TST fez uma modulação temporal e os efeitos dessa decisão valem só a partir de 4 de março de 2024, sem retroatividade, né, só de forma prospectiva. A gente sabe que uma decisão como essa, né, ela sofre influxos dessa ideia da abstrativização do controle difuso, né, a decisão foi num caso específico, mas a gente sabe que quando o STF julga um caso concreto, né, através desse controle difuso, mas que tenha repercussão geral, essa decisão vai ter efeito erga omnes, de forma que a tese lá do tema 1022 vai vincular todos os tribunais e juízes do país a essa decisão ela supera materialmente a J247, apesar de não ter sido especificamente cancelada ainda, mas a gente já tem uma superação interpretativa e material, e todos os empregados concursados vão ter esse direito. Em relação a essa motivação para a dispensa, né? A gente tem algumas características para essa motivação que as empresas estatais têm que dar, então ela tem que ser uma motivação prévia, né? Não dá para dispensar o empregado e depois motivar, tem que ser apresentado
antes, tem que ser um formal, né? Então tem que ser através de um ato escrito, de um ato administrativo, não bastando apenas a comunicação verbal, tem que ser uma motivação específica, não pode ser uma motivação genérica, né, como por decisão superior, no interesse do serviço público, por necessidade imperiosa, tem que justificar claramente, tem que ser baseado em critérios objetivos, né, então por que está sendo feita aquela decisão, e tem que ser uma decisão passível de controle, de forma que possa ser verificada até judicialmente a legitimidade daquela decisão. Agora passamos para a orientação número 18, que trata sobre assédio político e assédio eleitoral dentro da administração pública. Esse tema de assédio político e assédio eleitoral é um dos temas do momento, é um dos temas que o MPT encampou e tem atuado bastante, grandes chances de cair em concurso. Então a orientação 18 diz: o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para coibir o assédio político e eleitoral praticado por agente público e equiparado, independentemente do vínculo jurídico, da modalidade que se revista, se seja um assédio horizontal ou vertical, e do número de trabalhadores atingidos. A atuação do MPT visa tutelar o meio ambiente de trabalho, incluindo o risco psicossocial, né, que a gente sabe que é uma tendência ali da NR1, muito embora a gente saiba que existe alguma dúvida sobre a aplicação das NRs, né, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas a gente tem esse risco psicossocial previsto ali na NR1 que tem chamado bastante atenção dos operadores de direito. Então, incluindo o risco psicossocial para a proteção dos direitos políticos e da cidadania, os quais constituem interesse público. O MPT deve buscar, dentre outras providências, a retratação cabal, né, daquela pessoa que fez aquela menção, né, de assédio político. A gente teve um caso, acho, no Mato Grosso, agora recentemente, em que o prefeito retirou o que tinha falado. A combinação de obrigações de fazer e não fazer, então, assinar um TAC, uma ação civil pública, dizendo ali que não vai mais fazer aquele tipo de conduta, e o pagamento de indenizações e quaisquer outras medidas apropriadas à restituição dos bens lesados. E aí, repassando aqui, né, os pontos principais dessa orientação, a gente tem uma proteção ampla, né, que inclui o assédio político, o assédio eleitoral, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, até porque é uma violação do meio ambiente de trabalho, né? A gente tem a legitimidade do MPT para atuar, essa legitimidade ela inclui qualquer vínculo, então a gente pode atuar quando o assédio eleitoral tem ocorrido em relação ao trabalhador, em relação ao servidor, em relação ao estagiário, em relação ao terceirizado, em relação ao comissionado, protege os direitos políticos e de cidadania, atinge o risco psicossocial e se aplica tanto na modalidade vertical quanto na modalidade horizontal, né? De colega para colega, que é o horizontal, e o vertical, que é do chefe para o subordinado. Se for de baixo para cima é ascendente, mas o que é muito mais comum é o descendente, né? Que é o de cima para baixo. O foco, como a gente disse, retratação, obrigações de fazer e não fazer, indenizações e reconstituição dos direitos lesados. Os conceitos fundamentais que a gente tem aqui nessa situação, né? Assédio assédio eleitoral e assédio político. Na resolução CSJT, a definição de assédio eleitoral, né? Então, considera-se assédio eleitoral toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão. Configura igualmente assédio eleitoral a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação, constrangimento, no intuito de influenciar e manipular o voto, apoio ou orientação, ou manifestação de políticas de trabalhadores ou no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Isso é o assédio eleitoral. Já o assédio político ele é praticado fora do período eleitoral, mas com motivação político-partidária, e inclui ali perseguição por opinião política, discriminação por filiação partidária, tratamento diferenciado por posicionamento ideológico e retaliação por manifestação política. Então vejam, o assédio eleitoral ele é focado em uma eleição específica. Então, na eleição, o empregador dizer quem não votar em Lula ou quem não votar em Bolsonaro vai ter determinada punição, a empresa vai fechar se você votar em Lula ou se você votar em Bolsonaro. Esse é o assédio eleitoral. O assédio político é uma coisa um pouquinho mais filosófica, então não tem a ver com uma eleição específica, mas sim com a posição política. Então, se determinada pessoa se declara comunista, ele é punido por causa disso. Se declara petista, ele é punido por causa disso. Se tem um determinado posicionamento ideológico ou manifestação política. Então, o trabalhador pode, no final de semana, ir no encontro da esquerda ou no encontro da direita,
sem ser punido por isso. E se for punido, isso configura o assédio político. Por fim, vamos falar muito brevemente aqui da orientação número 19 da CONAP. Falo brevemente porque no estudo dos temas principais a gente vai falar sobre esse tema com bem mais profundidade, tá? Então aqui a gente está só dando uma leve pincelada, porque depois a gente vai aprofundar. É a atribuição do MPT atuar e fomentar a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras de materiais recicláveis por meio da organização do trabalho em associações ou cooperativas, buscando sua contratação para a prestação de serviços no âmbito de coleta seletiva, processando a triagem de resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis pelos municípios ou consórcios de municípios. Os pagamentos deverão levar em consideração os custos de operação, respeitadas as normas legais aplicáveis, especialmente as relacionadas à saúde, segurança e justa remuneração. Então, o MPT tem uma atuação muito forte nesse tema, né? Um tema que só vem crescendo. Ali na COP30, realizada em Belém em 2025, a gente teve, no estande do MPT, debates profundos sobre esse tema. Todos esses temas, como eu falei, a gente vai conversar mais à frente aqui no curso da CONAP. Encerradas as orientações, queria falar também aqui brevemente sobre notas técnicas, né, e sobre os GTs, os grupos de trabalho. Então, a gente tem notas técnicas da CONAP, né, falando sobre terceirização, falando sobre nova lei de licitações, falando sobre NR24, falando sobre improbidade administrativa e outros temas interessantes ali. Não sugiro que vocês leiam as notas técnicas, porque eu vou falar sobre elas aqui. A gente tem um grupo de trabalho destinado ao sistema prisional, né, o trabalho no sistema prisional. É o primeiro tema que a gente vai falar no começo da próxima aula, quando a gente falar sobre as teses principais. A gente tem, como a gente comentou aqui na orientação 19, um GT para catadores de materiais recicláveis também. Falei para vocês que é um tema de extrema importância na CONAP hoje em dia. E temos também um GT de integridade da administração pública. A procuradora Ileana Neiva Bolzinho, que é uma das maiores autoridades na CONAP, dá bastante atenção a esse tema. A gente vai falar também sobre programas de integridade dentro da CONAP. Por fim, quero comentar outros temas aqui bem en passant, né? A gente não precisa aprofundar muito nisso. Alguns temas que têm tido alguma relevância ali. Uma delas é o Dr. Watson, né? Que é um aplicativo que a gente utiliza, especialmente procuradores e peritos, para ajudar nas fiscalizações, especialmente relacionadas à segurança do trabalho, LGPD. Ali no Rio de Janeiro, está tendo um trabalho forte também em relação à saúde mental dos agentes de segurança pública no Rio de Janeiro. A gente também tem um já antigo e tradicional manual sobre a saúde na saúde, né, que é para falar sobre as condições de trabalho, as condições de vida, de segurança nos estabelecimentos de saúde, né? Esse aqui foi concluído em abril de 2023. O Manual da Saúde na Saúde é um manual bem importante. A gente também tem um manual um pouco mais antigo da terceirização sem calote, também uma leitura interessante. Mas sobre tudo isso a gente vai falar especificamente aqui, tá? Também tem um grupo para falar sobre a saúde do pessoal que trabalha no petróleo, né, especialmente na Petrobras no Nordeste. A gente também tinha um grupo relacionado à integridade no ICMBio, combate à terceirização. E no final a gente tem esse sobre os impactos da ADI 2135, que a gente também vai ter uma aula mais específica sobre isso. E aí, com esses comentários, a gente termina essa segunda aula e eu te espero na nossa terceira aula. Até já. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.